chorando aqui é porque nós acabamos de comprar, ela está se acostumando. Enquanto ela não vê minha filha, não para de chorar. Salve, Matheus! Pode falar, Ana Clara. Sai daqui, boba. Oi, Edmar, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, olha só, queria te perguntar uma coisa que você, tipo assim, porque eu vi numa parte, né, que em Portugal, tipo assim, a Espanha tinha dois reinos satélite e uma parte era da França, tipo assim, Portugal, sabe? Eu não sei se, sei lá, explicar direito, mas por que que, tipo assim, isso acontecia, assim? Por que que a Espanha e a França tinham meio que domínio sobre o território de Portugal, assim? Você viu isso aonde, exatamente? Eu vi isso no nenhum daqueles vídeos que você postou lá, sabe? Tipo assim, que você colocou no canal do YouTube, sei lá. Ah, tá. Olha só, o que que acontece? Ah, isso você está se referindo na época do Napoleão, né? Sim, essa época mesmo. Então é o seguinte, o que acontece? Até a permanência da corte portuguesa em Portugal, Portugal tinha um reino independente. Então, assim, o que acontece especificamente até 1808, até 1807, na verdade, porque Napoleão invade Portugal em 1807. Então, até 1807, Portugal tinha o seu governo autônomo. Então, quem comandava o governo português era o príncipe regente, porque Dona Maria estava sem condições de governar. Bem, e aí o que acontece? Quando Dom João foge, aí Napoleão invade Portugal, e aí Portugal passa para o mesmo nível da Espanha, ou seja, reinos satélites da França. Então, Espanha e Portugal tornam-se, na verdade, reinos em que a França tem ali a sua. Intervém. A França faz uma intervenção nesses dois países, modificando o caso específico da Espanha, o rei é derrubado e aí coloca um parente de Napoleão. Em Portugal, especificamente, uma luta, uma resistência. Então, teoricamente, Portugal está sob o domínio francês, mas principalmente a burguesia portuguesa está resistindo contra as forças napoleônicas. Isso ali, então, meio que se segue de uma forma meio confusa entre os anos 1807 até 1815, quando Napoleão é definitivamente destronado. Mas ali, já a partir de 1812, Napoleão vai perdendo cada vez mais as suas forças. Por quê? Por causa da derrota lá na Rússia. Mas, porque a gente não estudou isso ainda, mas eu já estou dando spoiler, só para vocês adiantarem o processo. Então, a cronologia é o seguinte: de 1807, finalzinho de 1807 até 1815, Portugal fica numa situação bastante complicada. Teoricamente, ela está sob domínio francês, mas a própria burguesia e o exército português está lutando contra Napoleão. Depois a gente vai entrar mais em detalhe. O que é importante saber agora é que, de fato, Napoleão invade Portugal e, teoricamente, Portugal fica sob o domínio francês. Isso já havia acontecido na Espanha. Napoleão já tinha invadido a Espanha e, portanto, a Espanha estava sob o domínio francês. Então, teoricamente, a França estava dominando quase toda a região continental, quase todos os países continentais, da Europa continental. Só não conseguiu dominar efetivamente a Inglaterra, a Grã-Bretanha. E tentou dominar ali a região da Rússia, mas também não conseguiu. Né? Tentou enfrentar lá os russos e aí encontraram o General Frio. Não só o General Frio, o General Inverno, mas também a resistência heróica dos russos que tinham treta com a França já há muito tempo, na verdade. A gente não, infelizmente, não tem tempo para entrar nesses detalhes todos, mas é uma história que é impressionante a quantidade de guerras que acontecem desde o século XVI, mais ou menos, 1500 e alguma coisa, começam as tretas, não, 1600, no século XVII, 1600 e alguma coisa, começam as tretas entre a Rússia
e os países europeus. Bem, voltando aqui o que interessa. Napoleão invade vários territórios e chega a invadir Portugal também. Então, Portugal e Espanha se tornam estados satélites. Satélite é como se fossem estados influenciados por Napoleão. Mas, no final das contas, o que era interessante para Portugal estava concentrado no Brasil, a partir de 1808. Porque a partir do Brasil, a corte portuguesa pôde manter uma relação econômica muito interessante, muito importante. Porque a economia portuguesa dependia basicamente de quê? Da manufatura portuguesa, da manufatura britânica e da Estava brincando com a cachorra. Olha só, então, eu estava dizendo que Portugal dependia da manufatura britânica e dependia da economia colonial, dependia dos produtos que vinham da colônia. Então, é basicamente isso. Você tem... E aí, quando a corte portuguesa sai de Portugal e vem para o Brasil, está resolvido o problema. Porque você vai mexer com França por quê? Para que você vai mexer com França? E outra coisa, mais importante, quer dizer, mais importante não, tão importante quanto. Portugal dependia das colônias e do tráfico negreiro na África. Então isso está mantido. Então tudo que Portugal precisava economicamente, Portugal tinha. Quem não ficou muito feliz com essa situação foi a burguesia portuguesa, porque a burguesia portuguesa se sentiu abandonada. E a burguesia portuguesa vai cobrar um preço muito caro para a corte portuguesa. Os comerciantes, a burguesia que ficou lá em Portugal, depois vai fazer uma revolta, vai fazer uma revolução contra o rei de Portugal. E aí o príncipe regente, que vai se tornar rei depois, vai pagar um alto preço depois. Tanto é que a monarquia portuguesa vai entrar em colapso, que ela vai ser destruída. Mas aí é outra treta. Então, bem, então Portugal, ao vir para cá, mesmo teoricamente o território português estando sob domínio de Napoleão, o que é interessante para Portugal estava no Brasil. Então, pelo menos em termos políticos, né? E aí o Brasil passa a ser a sede do governo do Império Português. E no final das contas, Portugal se torna dependente do Brasil, a coisa inverte. Porque como aqui se torna o centro do império, e é império por quê? Porque Portugal tinha territórios em todos os cantos que você imaginar. Grande parte da costa africana ainda estava sob domínio português. Então, não tinha muito não modificou muito. O grande problema da invasão de Portugal foi o fato de que a burguesia e o povo português ficou abandonado. E os negócios ficaram muito prejudicados. Porque muitos negócios que Portugal fazia com o Brasil foram prejudicados não só pela invasão de Napoleão, mas sobretudo por causa das taxas preferenciais que a corte portuguesa, que a família real, deu para os produtos ingleses. Como os ingleses ajudaram Portugal a vir para o Brasil, a corte portuguesa vir para o Brasil, a Inglaterra recebeu taxas preferenciais de exportação. Então, os negócios portugueses ficaram prejudicados. Então, a burguesia tomou uma porrada dupla. Primeiro, ficou lá abandonada. Alguns burgueses vieram para o Brasil, tá, mas principalmente pequeno comerciante, médio comerciante e até altos comerciantes ficaram prejudicados, abandonados lá. E outra coisa, Portugal tirou grande parte do dinheiro circulante em Portugal, tirou e trouxe para o Brasil. Então, os negócios, capitalisticamente falando, Portugal ficou numa situação muito complicada. E claro que a burguesia está tendo revolução burguesa em todos os cantos na Europa, a burguesia portuguesa ou burguesia lusitana vai reagir também. E vai reagir contra o rei e a rainha portugueses. Mas isso é em 1820. Em 1820 eles vão fazer uma revolta que ficou conhecida como Revolução do Porto. E a gente vai entrar nesses detalhes amanhã, mais especificamente, para ver o impacto que isso teve no Brasil. E isso teve muito impacto. Basicamente, a família real portuguesa ficou aqui de 1808 a 1821.
que eles ficaram aqui. Aí eles tiveram que voltar. E aí, quando eles voltam, eles deixam Dom Pedro I aqui, né? E isso vai ser um grande tiro no pé também. Todas não, mas grande parte das decisões políticas e administrativas que Portugal toma serão muito controversas e muito prejudiciais para si mesmo. Então, e que no final das contas, Portugal vai se ver diante da perda da maior e mais rica colônia, que vai ser o Brasil, né? Então, o Brasil vai se separar de Portugal em 1822 por causa das decisões erradas que Portugal... A gente está falando do ponto de vista português, né? Agora, quando a gente também fala do ponto de vista brasileiro, sobre a independência, não foi lá essas grandes coisas também, não. A gente celebra, né? 7 de setembro, na verdade, e eu vou falar muito detalhadamente amanhã sobre isso, mas 7 de setembro é uma data que pouco teve importância no processo de independência do Brasil. E hoje, 7 de setembro só é muito importante por dois motivos. Primeiro, porque é feriado, e segundo, porque é meu aniversário. Então, aí, por isso que 7 de setembro se tornou importante. Mas, naquela época lá, não tinha nenhuma importância, não. O primeiro dia da minha foi quase isso. Da sua o quê, Matheus? Da sua live, da sua apresentação, aí teve uma cachorrinha. Ah, da cachorrinha, né? Ah, sim. Na verdade, nós compramos a cachorrinha no domingo. E aí ela chegou aqui, ela já está se acostumando. O problema é que nós temos uma gata. E aí a gata, que é muito grande, a cachorrinha é um pincher número 1. Ela é bem pequenininha. E aí a gata tá morrendo de medo da cachorrinha. E a cachorrinha tá querendo interagir com ela. Parece que tem interagindo lá agora. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto. Cachorrinha, assunto de escola. Então, voltando aqui. Quando Portugal, então a corte portuguesa chega no Brasil, fugindo de Napoleão, mas sobretudo para manter os seus negócios intactos, acaba fortalecendo a burguesia a médio prazo. Não imediatamente não, mas a médio prazo fortalece a burguesia brasileira. Aí mais uma pancada na burguesia portuguesa, porque a burguesia colonial começa a melhorar de vida. E por que começa a melhorar de vida? Porque começa a ganhar dinheiro com as transações comerciais, principalmente com a Inglaterra e com outros países também. Começa a transição comercial com outros países. E aí, no final das contas, a burguesia brasileira que vai ser a grande entusiasta da independência do Brasil. Porque quando Portugal percebeu que ia perder a colônia, aí a burguesia falou, não, a gente vai conquistar a independência e pronto. E aí, quando Portugal tentou reaver a colônia, a burguesia bateu o pé. Não, a gente vai defender aqui. Aí teve aquele grito lá, independência ou morte, que só foi um grito mesmo, que só foi uma fala, enfim, só foi quase que um áudio de WhatsApp, assim. Não, se os caras vierem aqui, a gente vai gritar aqui, independência ou morte, fala com os caras aí e tal. Aí foi isso, mais ou menos isso. Mas importância heróica, assim, não teve nada, não. Não teve nenhuma guerrinha. Teve depois, mas antes, nada. Absolutamente, só ameaças e promessas. E promessas de sol não queimam o meu coração. Vocês gostariam de... Você entendeu, Ana Clara? Eu falei um monte de coisa, né? Tá. Eu vou aproveitar o ensejo que eu já estou falando disso. E aí, eu vou fazer um breve comentário assim geral sobre as apresentações, e aí depois eu vou preparar um terreno, eu vou falar aqui como essa aula está gravada, e depois eu vou publicar lá depois, lá no campus, então eu vou aproveitar esse momento. Bem, olha só, nós apresentamos, algumas salas apresentaram 6 movimentos, e algumas salas apresentaram 5, se eu não estiver enganado. Nós começamos pela Revolta de Beckmann, aí passamos pela Guerra dos Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos, então foram 6 ou 7. Então, de novo, Revolta de Beckmann, Guerra dos Emboabas, Revolta de Filipe dos Santos, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Movimento Comuneiro e a Rebelião de Tupac Amaru. Muito bem, são 7 movimentos, na verdade. O que esses movimentos têm em comum? Todos eles, mais ou menos,
tem uma indisposição, tem uma grande insatisfação com o domínio colonial. E essa é a importância. O domínio colonial, ou colonialismo, era um dos pilares do antigo regime, da economia mercantilista. A economia mercantilista era uma das bases do antigo regime. O antigo regime, lembrando sempre que é o sistema que o iluminismo queria destruir, o iluminismo queria desmantelar. Portanto, esses movimentos, uns foram influenciados diretamente pelas ideias iluministas, outros não. Mas já a insatisfação, mesmo não sendo influenciado pelo movimento iluminista, a insatisfação, principalmente dos crioulos, no caso do espanhol, crioulos, era basicamente o seguinte: eram os filhos dos colonizadores espanhóis, então, portanto, eles eram brancos, europeus, mas nascidos na América. Então, era uma elite voltada para o comércio, para as atividades exploratórias, que estava insatisfeita com o domínio colonial. E aí, em determinados momentos, essa elite se juntou às demandas da população, no caso da colonização espanhola, com a população indígena, que era a população mais explorada. Então, houve esse movimento para tentar libertar, ou pelo menos demonstrar a insatisfação das pessoas que viviam aqui na colônia contra o domínio colonial. No caso especificamente do Brasil, a gente tem 3 movimentos, que é a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos, que mostram a insatisfação da população contra a ingerência contra o governo colonial. Pega a Revolta de Beckman, o governo não se decidia, o governo português não se decidia, estava proibida a escravização de indígena por causa da influência dos jesuítas, que achavam que era um absurdo, porque os indígenas deveriam ser convertidos ao cristianismo e não poderiam ser escravizados. Ao mesmo tempo que os jesuítas tinham bastante condescendência em relação aos indígenas, não era a mesma coisa em relação aos africanos. Então, havia um olhar de inferioridade, de superioridade, na verdade. Os europeus, de uma forma geral, olhavam para os africanos com um olhar de superioridade, que hoje nós chamamos de racismo. É uma controvérsia se a gente pode definir efetivamente como racismo a atitude e a postura dos europeus em relação aos africanos nessa época. O conceito, só o conceito, mas todas as características negativas em relação à prática racista já tinham lá. Então, assim, a morte, mulheres eram estupradas, homens eram mortos, violentados também, pessoas trabalhavam por longas horas, enfim. Então, os padres jesuítas não tinham nenhum problema com a escravização africana, mas tinham bastante problema com a escravização indígena. Agora, tem um aspecto que é interessante, que é o fato de que a utilização da mão de obra indígena nas missões jesuítas traziam vultuosos lucros para os jesuítas. Então, os jesuítas tinham um monte de comunidades missionárias em que o trabalho indígena era utilizado e todo o lucro gerado a partir do trabalho indígena era voltado para a Companhia de Jesus, para os jesuítas, que eram padres, né? Então, os jesuítas utilizavam a mão de obra livre dos indígenas e, portanto, eram contrários à escravização. Bem, e aí, lá no Maranhão, que aconteceu a revolta de Beckman, era muito difícil chegar a mão de obra africana, porque chegava primeiro no Rio de Janeiro e era distribuída ali no litoral sul, e aí era mais difícil chegar ao Maranhão. Então, eles tinham muita dificuldade de ter acesso. E a Companhia do Comércio, responsável para levar os africanos, não levava. E, ao mesmo tempo, como a Companhia do Comércio intermediava o comércio entre a colônia e a coroa portuguesa, acabava que esse intermédio gerava uma sobrecarga de preço. Ou seja, a Companhia do Comércio acabava prejudicando os lucros dos colonos brasileiros, maranhenses, né? Porque sobretaxavam, pagavam menos, pagavam pouco pelos produtos produzidos ali no Maranhão e por aí vai. Então, a burguesia, os colonos que trabalhavam ali, que exploravam as atividades econômicas do Maranhão, eles não estavam satisfeitos com o domínio colonial.
Mas essa companhia do comércio é o quê, Edmar? É uma companhia privada, uma empresa privada. Mas podia, naquela época, a gente está falando de mercantilismo, o rei absolutista mandava em tudo, existia empresa privada, existia sob a conivência do rei. O rei ou criava ele próprio uma companhia, uma empresa, ou então ele concedia o direito de algumas empresas privadas utilizarem aquele serviço, fazerem aquele serviço. Na verdade, uma parceria público-privada, uma PPP. E aí, no final das contas, tanto a companhia privada quanto o rei de Portugal recebiam vultuosos lucros em detrimento dos colonos. Bem, então havia uma insatisfação, particularmente contra o domínio colonial. E aí as pessoas, imagina, para as pessoas chegarem a pegar em arma, invadir a sede governamental, tomar o poder e anunciar um novo governo, isso é porque as pessoas estavam muito revoltadas. Que a gente nem consegue imaginar muito. Por quê? Porque atualmente, por exemplo, a gente tem muitas situações que são, do ponto de vista social, muito graves, mas as pessoas se mobilizam com muito mais cuidado do que antigamente. Mas antigamente não havia um Estado de Direito. O que é o Estado de Direito? É o Estado constitucional. Você tem os deveres e você tem os órgãos institucionais através dos quais você pode reivindicar a sua insatisfação. Se eu estou insatisfeito, por exemplo, como prefeito, eu posso recorrer à ouvidoria da prefeitura e reclamar do prefeito. Eu posso fazer isso. E aí, dependendo da minha importância, da minha relevância, eu posso ter a minha demanda atendida. Naquela época não existia isso. Então, o Estado de Direito é a possibilidade teórica dos cidadãos se manifestarem para reaver as injustiças que acontecem. Hoje existe isso. Naquela época, não. Então, a galera ia para o pau, a galera ia pegar em arma e pá! E aí aconteciam as revoltas. A Guerra dos Emboabas, embora ela não tenha sido um movimento exclusivamente direto contrário à colônia portuguesa, à colonização portuguesa, mas mostra a ingerência, mostra a dificuldade da coroa portuguesa em administrar a sua colônia. Porque anunciou-se o boato de descoberta do ouro, se espalhou pelo mundo inteiro, um monte de gente veio para cá e falou assim, oba, é festa, festa do ouro, rave do ouro. E aí a galera começou a vir para cá de forma alucinada, os paulistas que haviam descoberto o ouro, falaram, o que é isso, gente? Que tanto de gente, lembra aquele meme que tem no Twitter? Vocês não mexem com o Twitter, né? O Twitter é só uma rede tóxica de velho. Mas aí, o que acontece? A galera lá, assim, que gente toda essa aqui? Os paulistas viraram assim, o que vocês estão fazendo aqui? Assim, nós viemos aqui explorar o ouro e nós que comanda a bagaça aqui agora. Treta, guerra, que durou aí 2 anos, quase 3 anos, de muitos conflitos. Um massacre foi feito uns contra os outros, mas no final das contas a coroa portuguesa decidiu o seguinte, não, de fato, a gente vai ter que regulamentar a atividade exploratória. Nesse momento, no século XVIII, 1700 e alguma coisa, é que o governo português decide, de fato, implementar uma administração mais racional, mais profissional, mais burocrática, mais fiscalizatória. Nem sei se essa palavra existe, mas ela já saiu. Mas para quê? Fiscalizar as atividades econômicas para impedir que qualquer aventureiro chegasse aqui e começasse a explorar, porque poderia haver contrabando. Aliás, aconteceu muito contrabando, das mais diversas formas possíveis que vocês possam imaginar. A mais famosa, ou a que mais é conhecida no imaginário mineiro, era do Santo do Pau Oco, em que a galera colocava ouro Exatamente, Matheus. Colocava o ouro dentro dos santos, os santos que eram feitos de pedra de sabão, e aí depois eles começavam a fazer de madeira, e aí por dentro ficava oco, eles enchiam de ouro, e ali ficava mais ou menos com o mesmo peso, porque a pedra de sabão, a estátua ali, ficava pesada, mas de madeira fica mais leve. Então enchiam com ouro, vai ficar o mesmo peso. Bem, e aí, no final das contas, a Guerra dos Emboabas fez com que o governo criasse as casas de fundição para controlar a circulação do ouro, para controlar a cobrança de imposto e para melhorar a sua administração. Bem, aí em 1720, por causa da exploração e por causa da forte cobrança e do controle
feito pelas casas de fundição, a galera estava com uma situação muito difícil, porque o governo português controlava muito o movimento das pessoas, controlava muito a produção aurífera, e aí os mineiros, de uma forma geral, as pessoas que trabalhavam nas minas, estavam tendo muita dificuldade de ter acesso a produtos básicos necessários à sua sobrevivência. Por exemplo, como arroz, feijão, enfim, principalmente no início. Então a galera estava ficando muito rica, mas ao mesmo tempo tendo dificuldade de ter acesso aos bens. E aí a galera começou a... porque os preços de tudo eram muito altos. Enfim, essa aqui é a gata. A gata, a Mel. Dá oi para ele, fala assim, oi, Nova Lima, tudo bem com vocês? Viu? Ela falou. E aí, essa é a Mel, peludona. Tá morrendo de medo da cachorrinha. A cachorrinha é desse tamanho aqui. Mas aí, o que acontece? O que eu estava falando mesmo? Aí acontece a casa de fundição. E aí o povo se revolta contra a casa de fundição e contra as péssimas condições de trabalho. O seu gato é igual? Essa é a nossa Mel. A Mel a gente achou na rua, é gata de rua. Na verdade, é uma gata que apareceu na casa da minha sogra, do nada, assim, a gente tinha viajado no final de semana, e quando chegou no domingo, ela estava lá, abandonada. Tava ela e o irmãozinho dela. O irmãozinho era mais bonito do que ela, inclusive. O irmãozinho dela sumiu. E ela está aqui com a gente há 3 anos. Boazinha, não dá trabalho nenhum, bem limpinha. Faz nenhuma bagunça, nada. Agora a gente tem um cachorrinho também, uma cachorrinha. Chama Aninha. Aninha e Mel. Bem, voltando à casa de fundição, a revolta de Filipe dos Santos, ela foi extremamente importante, e ela é pouco conhecida, na verdade, muita gente nunca ouviu falar. Ela também é chamada de sedição, com S-E-D-I, C cedilha T-U-A-O, sedição de Vila Rica, porque mostra, na verdade, também a insatisfação dos trabalhadores, das pessoas que estavam aqui em Vila Rica, contra o domínio também colonial, a administração colonial. E aí eles fazem um protesto e vão lá até... Eles estavam em Vila Rica, a sede governamental de Minas era lá em Mariana, e aí eles vão lá em Mariana conversar com o Conde de Assumar. Mandaram uma mensagem antes, né? Falaram assim, mandaram lá um e-mail, sei lá, um TikTok para lá para o Conde de Assumar, e aí o Conde de Assumar já estava esperando. Quando eles chegam lá, 2.000 pessoas chegam lá para dizer, o Conde de Assumar, a gente quer isso, isso, isso. Ele, que isso, gente? Era só mandar pelo áudio, era só mandar um e-mail, a gente nem precisava disso aqui, não. Vou atender todas as suas reivindicações. E aí, no final das contas, quando a galera volta para casa cantando uma belíssima canção, satisfeitos e alegres que o Conde de Assumar havia atendido as suas reivindicações, todo mundo vai para casa e fica quieto, e aí vem os guardas, prendem o Filipe dos Santos, julgam, enforcam e esquartejam o corpo dele. E aí o esquartejamento, que hoje é uma coisa absurda, que a gente nunca imagina, como é que as pessoas faziam isso? Que é o esquartejamento, por exemplo, que aconteceu com o Tupac Amaru. Eles amarraram o Tupac Amaru em 4 cavalos, e aí os 4 cavalos apontados para direções diferentes, e batiam com toda a força nos cavalos, os cavalos começam a correr de forma alucinada assim, e rasgavam a pessoa. Coisa horrorosa. Isso aconteceu ontem, isso era 200, 300 anos atrás, se fazia isso. Até 100 anos atrás, se utilizava, em alguns lugares, se utilizou, não quer dizer 100 não, mas 100 de alguma coisa. Eu não sei exatamente qual foi a última execução por guilhotina, mas enfim, na França, eu acho que foi no século XIX, mas eu acho que a guilhotina foi utilizada em outros lugares. Mas até hoje nós temos penas de morte feitas em praças públicas, por exemplo, no Irã. A galera lá é enforcada em praça pública, lá em um evento, para chamar todo mundo. Ei, vamos ver alguém sendo enforcado aqui. Enfim, mas as formas de punição eram terríveis. A tortura era uma prática muito comum. Era como se fosse, sei lá, fazer um decreto. Vamos torturar alguém. Tá. Na Rússia, meu Deus do céu, o povo era maluco. Se o rei desconfiasse que um fulano de tal podia ser amigo, parceiro dele de toda a vida, que esse seu amigo estava o traindo,
era tortura e acabou, não tinha nem discussão, empalamento, uma coisa horrorosa, enfim. E a tortura foi um modus operandi de prática de perseguição às oposições no antigo regime. Então foi muito utilizado. Depois das revoluções burguesas, pouco a pouco a tortura foi sendo abolida, mas ela foi muito praticada. Enfim, eu disse, portanto, das 3 revoltas brasileiras, né, que é a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Filipe dos Santos, que não foram influenciados por movimentos iluministas. Agora, a Conjuração Baiana e a Conjuração Mineira, ou Inconfidência Mineira, elas de fato foram influenciadas. No caso da Inconfidência Mineira, foi um movimento mais de elite e foi um movimento que tinha um propósito muito interessante, que era a proclamação da República. E, nesse sentido, era muito revolucionário, porque eles queriam, ao mesmo tempo, acabar com o domínio colonial e já ter uma forma republicana de governo. O que, naquela época, era muito radical. Era muito radical. Então, cara, assim, hoje a galera progressista é chamada de, você é comunista. Naquela época, você é republicano. E aí depois, os republicanos que eram radicais, e os republicanos foram radicais até o final do século XIX. Então, se falar que era republicano, alguém já se benzia, falando, Deus me livre e guarde, vai para Cuba, vai não sei para lá, enfim. Mas depois da Revolução no Haiti, que revolução do Haiti é essa, calma? Teve uma revolução no Haiti, no finalzinho do século XVIII, 1700 alguma coisa. O Haiti foi o primeiro país da América Latina a conquistar a sua independência. E foi o segundo país da América a conquistar a sua independência, só depois dos Estados Unidos. E a independência no Haiti foi feita pelos escravos. E aí, os escravos haitianos acabaram encorajando outros escravos de outros países a também se rebelarem. Então, o povo, a elite brasileira, morria de medo do haitianismo. Então, o haitianismo era uma ideologia, não era uma ideologia, mas era uma crença segundo a qual os escravos iriam tomar o poder, fazer uma revolução. E por que eles temiam muito que isso acontecesse no Brasil? Porque grande parte da população brasileira era de escravo. Então, era muito fácil. Para você dominar uma população cuja maioria vive numa situação muito precária, você precisa de uma força de repressão muito coordenada e muito violenta. Então, era isso que acontecia, tanto no Haiti quanto no Brasil. E aí, por isso que as pessoas temiam que os africanos conseguissem essa consciência de classe ou consciência de etnia e fizessem uma revolta contra o domínio colonial. Então, assim, a Conjuração Baiana foi influenciada pelo iluminismo, foi influenciada pela Revolução Francesa e foi influenciada pela Revolução do Haiti e também pela Revolução Norte-Americana, pela independência dos Estados Unidos. Então, a Conjuração Baiana, ela, inclusive, está mais revolucionária do que a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira era radical do ponto de vista político, mas não era nada social, do ponto de vista social, nada, absolutamente nada, só queria manter os privilégios, porque era a elite, né? Já a Conjuração Baiana era mais radical, do ponto de vista político e do ponto de vista social também. Mas também acabou não acontecendo nada, né? Só ficavam ali no plano, que foram delatados, e aí os líderes foram mortos, perseguidos, presos, enfim. Quer dizer, alguns foram presos, outros foram perseguidos e alguns foram mortos. Porque deu a entender que alguns foram mortos, depois de mortos foram perseguidos. Não tem jeito, né? O cara já está morto, vai colocar no cemitério, vai enterrar. E aí, enfim, todos esses movimentos mostram, portanto, a insatisfação contra um dos sustentáculos do domínio do antigo regime, que é o colonialismo. Bem, e aí depois, no final das contas, eles não têm uma relação direta, pragmática com a independência do Brasil. Não tem. Mas, de forma indireta, acaba também encorajando as pessoas a lutarem pela independência. Agora, o que ficou na história e na nossa memória é que a independência do Brasil é um movimento glorioso e que o Brasil, a partir de 1822, simplesmente passa a existir. Antes era uma América portuguesa e a partir de 1822, 7 de setembro, olha o Brasil aí, olha o Brasil no mundo. Infelizmente, as coisas não são assim. Eu até gostaria, na verdade, que as coisas fossem assim, mas não são assim.
A Carol Brandt tinha feito uma pergunta, mas não entendi muito bem o fato de a Inglaterra ter menos impostos no Brasil. Foi um erro de Portugal fazer esse acordo? Ah, Carol. Então antes de eu continuar falando como que o Brasil surgiu, porque eu não vou poder detalhar isso muito amanhã, então eu já vou fazer umas análises gerais aqui, aproveitando o tempo. Eu tenho mais... Porque eu comecei essa aula, pessoal, 7h10, tá? Porque 8 horas cravado também eu tenho uma outra aula lá na outra unidade. O que acontece? Portugal precisava muito das atividades comerciais com a Inglaterra. Portugal dependia muito das atividades comerciais em relação à Inglaterra. A Carol está aqui ainda? Eu acho que a Carol saiu. Não tem problema não. Mas aí depois ela vê isso aí. O que acontece? Portugal dependia por causa de um acordo que havia sido feito entre Portugal e Inglaterra em 1703, que é o Tratado de Panos e Vinhos. O Tratado de Panos e Vinhos estabelecia, portanto, uma parceria comercial entre Portugal e Inglaterra. Então, a Inglaterra dependia, quer dizer, Portugal dependia. Então, Portugal dependia do comércio com a Inglaterra, desde sempre, desde 1700 e pouquinho. Bem, aí o que acontece? Quando Portugal está na iminência de ser invadida pela França, quem vai aconselhar Portugal para vir para o Brasil vai ser a Inglaterra. Porque a Inglaterra por causa do bloqueio continental, a Inglaterra havia perdido mercado na Europa. Então, a Inglaterra precisava reaver mercados para os seus produtos. E aí, uma forma de fazer isso é estender seus mercados, por exemplo, às colônias. Então, Inglaterra, ao ajudar Portugal, quer, no final das contas, ampliar os seus mercados aqui na colônia. E Portugal acaba aceitando, porque Portugal também precisava da movimentação financeira, precisava de que o comércio continuasse se movimentando. E aí, então, Portugal dá taxas preferenciais para a Inglaterra, porque assim conseguiria manter a atividade econômica ativa, e aí com isso ajudaria também a economia colonial, a economia portuguesa, que estava prejudicada, porque os negócios em Portugal ficaram prejudicados. Bem, então a Inglaterra acabava recebendo benefício. E a Inglaterra ajudou Portugal também a transportar os navios que trouxeram a família real para o Brasil. Eram navios ingleses e foram escoltados pelos ingleses também. Então, no final das contas, como Portugal não tinha aqueles produtos que a Inglaterra trazia, Portugal acaba dando taxas preferenciais para a Inglaterra. Mas, no final das contas, Portugal acaba se prejudicando, porque Portugal não se desenvolve na produção de manufaturas. Então, Portugal vai passar pelo seu processo de industrialização muito tardiamente, porque achava que o ouro ou que as riquezas brasileiras nunca não iam se esgotar, e tampouco o Brasil ia se tornar independente. Então, Portugal acaba fazendo esse tipo de coisa, e se prejudicando a longo prazo, tá? Engraçado que a Carol está aqui como ativa, mas enfim. Bem, eu estava falando sobre a questão do nacionalismo, que o Brasil surge, mas não surge como uma nação imediatamente. Por exemplo, uma nação depende de algumas coisas. Um governo, após a independência, o Brasil tem um governo independente, beleza. Uma moeda própria, uma moeda nacional, ok. Precisa de um exército? Não tinha. O Brasil não tinha exército. Precisa da limitação territorial? Muito complicado. Essa delimitação territorial, tal como nós conhecemos hoje, tem 100 e poucos anos. E o Brasil vai fazer 200 anos de independência daqui a 2 anos. O Brasil vai ter 200 anos de independência em 2022, né? Então, o Brasil não tinha muitas das coisas necessárias para se compor como nação, não tinha. Além do fato de que grande parte da população era escrava e não se identificava com o projeto político do governo. Tanto é que vai haver muitas revoltas nesse momento. A partir de 1822, vai ter um monte de revolta
muitas províncias brasileiras não aceitam a independência. Não, a gente não quer ficar atrelado a esse governo de Dom Pedro I aí, não. E acaba, no final das contas, que o Brasil é uma nação a ser construída. O Brasil não se torna uma nação imediatamente após a independência. O Brasil vai demorar muito tempo para o Brasil se tornar o que é hoje. E o Brasil ainda está muito imaturo em diversos aspectos: político, social, e por aí vai. Econômico, tecnológico e por aí vai. Então o Brasil precisa... Hoje nós temos uma identificação com o Brasil muito maior do que os nossos antepassados no século XIX, após a independência, porque não é automático assim. Torna-se independente, e aí, a partir disso, o Brasil se torna uma grande nação. Não, só no discurso, só na teoria, só no hino nacional, só na bandeira. Mas, efetivamente, na prática, sim, era como se tivesse acontecido um movimento de independência e nós aqui ficássemos vivendo a nossa vida normalmente, sem dar muita importância para esse evento. E é isso que acontece com a independência do Brasil. Então, o Brasil vai precisar de longo tempo para se tornar uma nação. Quer dizer, o Brasil ainda nem se tornou a nação que nós queremos que ele se torne. Mas a gente, com fé, com esperança, com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muito amor, carinho, paz, fraternidade, resiliência, nós conseguimos fazer desse país aqui, desse território, uma grande nação. E aí eu conto muito com vocês, meus queridos alunos, que vocês consigam ter a responsabilidade necessária para tornar esse país aqui um lugar melhor. Porque a minha geração contribuiu com alguma coisa, mas está falhando miseravelmente com um monte de coisa que tem feito. Tá bom? Gente, com isso eu vou encerrando por aqui essa aula, se não tiver mais dúvida, e aí a gente se encontra amanhã. Eu vou postar esse vídeo, hoje é dia 25 de junho, vou postar no dia 26, então quem estiver tendo acesso a esse vídeo a partir do dia 26 de junho, tenham um ótimo final de semana, fiquem bem, fiquem saudáveis e até a próxima, tá bom? Tchau, gente!